E a prefeita Márcia Conrado falou de futuro. Ontem, conversando com o jornalista Magno Martins, ela falou sobre 2026, respondendo uma pergunta do jornalista. Todo mundo sabe, há uma expectativa e até uma pressão pública ou de setores da política por um posicionamento da prefeita Márcia Conrado em relação à eleição estadual. Na eleição de 2022, Márcia apoiou no primeiro turno de pronto a candidatura de Danilo Cabral, mas no segundo turno não seguiu nem o PSB nem o PT, que apoiaram Marília Arraes. Apesar daquele apoio do PSB, um apoio ali meia boca, né? Ela seguiu o apoio a Raquel Lira, foi muito pressionada, mas disse, não, sigo com Raquel. E foi usada como troféu por Raquel na campanha. Raquel Lira dizia a todo momento, meu palanque tem de bolsonaristas a petistas, e falava na prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado. Só que agora o jogo é outro. A prefeita sabe que o PSB tem uma tendência de ter o apoio do PT com a candidatura do João Campos, mesmo com esse movimento da própria Raquel Lira de tentar anular a presença de Lula no palanque de João, usando a ida para o PSD. E ela vai para o PSD porque o PSD é um partido que tem peso político no Congresso, tem força de barganha para tentar persuadir o presidente Lula a não botar os dois pés na campanha socialista, o que aparenta ser uma tendência. Lula sempre se refere a João Campos com muito carinho por ser filho de Eduardo. Vamos ouvir o que Márcia disse quando perguntada sobre seu futuro político. Márcia Conrado, política, como é que o senhor vê seu ex-aliado e adversário principal do município, Luciano Du, com Raquel, ao mesmo lado da senhora também? Vocês vão estar no mesmo palanque em 2026? 2026 eu tenho dito que eu estou esperando o posicionamento do meu partido, do PT, a qual eu tenho uma grande honra de fazer parte. Sábado estive com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva no aniversário de 45 anos do PT, e que tem trazido nesses últimos 2 anos um grande desenvolvimento e investimento para a nossa terra. O aeroporto de Serra Talhada foram um dos primeiros a receber recurso para sua ampliação, a retomada de tantas obras que estavam paralisadas, regularização fundiária, a gente tem recebido recurso para isso. Então a gente precisa do posicionamento do nosso partido para que a gente saiba o que vai seguir. A senhora falou aí do presidente Lula, que tem feito muito pelo município, destacou também a atuação da governadora, mas ambos estão com os governos muito mal avaliados. Como que a senhora vê isso? No segundo ano de governo, eu acho que essa avaliação tá no nível abaixo do que se espera. É normal, porque é onde as coisas estão se consertando, a engrenagem ela está funcionando, mas eu tenho certeza que nesses 2 próximos anos serão de muitas entregas e a população vai reconhecer isso. Tá aí o que disse Márcia Conrado. Então, quem esperava um posicionamento já, uma definição, ouviu dela que vai esperar pelo PT. Leia-se a corrente majoritária do PT, liderada pelo presidente estadual Doriel Barros. O Doriel blinda muito a Márcia Conrado, por exemplo, das críticas internas que ela recebe do PT mais orgânico aqui, da Cleonice Maria, dos setores que acham que a Márcia teria se desviado do seu caminho junto ao PT, porque seria um governo que não tem relação direta com parte das bandeiras que o PT defende. Ela questiona, diz que, pelo contrário, há um alinhamento pleno com o governo Lula. Esteve na festa de 45 anos do PT, quando o Lula perguntou para ela como é que estava Serra Talhada. Eu até brinquei que Serra Talhada é um angu de caroço tão grande em relação à política que ela não teve tempo de explicar ao Lula como é que está Serra Talhada em relação à política. Mas ela consegue até agora transitar bem, eu diria servir aos dois senhores. Transita bem com a ala do PT junto ao governo Lula, é tida como uma liderança de expressão, porque até cotada como nome para disputar um projeto maior. Pesa contra isso o fator FAECA, porque se ela deixa o governo, assume o FAECA, há um nível de preocupação com isso pela rejeição que ele acabou trazendo quando foi anunciado candidato colocado pelo Sebastião Oliveira. Então a Márcia é tida como estrela estadual do PT, né? Por outro lado, tem uma ótima relação com Raquel, que até agora não é pecado. O próprio Lula tem uma relação muito boa com a governadora. A Raquel esteve no Pajeú falando em mais de uma vez que sempre precisou do governo Lula, o Lula esteve ao lado dela. E ela espera
pelo menos contar com a neutralidade dele em 2026. Então, a resposta sobre o futuro de Márcia passa pela decisão do PT. No momento, a tendência é de um apoio do PT a João Campos, o que faria Márcia apoiar o nome do PSB pela primeira vez desde a eleição de 2022, quando ela apoiou Danilo Cabral no primeiro turno. Essa é a tendência de momento. Agora, o jogo é jogado, muitas cartas na manga, muita movimentação aqui e acolá. Se João Campos mantiver a vantagem, facilita o trabalho do PT em apoiá-lo. Se Raquel crescer, embola um pouco mais o jogo, mas Márcia, entre a definição, entre cravar uma posição, como já era de se esperar, preferiu jogar para o seu partido, dizendo, aí sim, que segue rigorosamente o PT. Para mim, é o único fato novo, coisa que ela não fez no segundo turno das eleições. O PT apoiou Marília, Márcia apoiou a candidata Raquel Lira. Então, palavra ela já deu. Segue o PT, vamos aguardar os próximos passos.